Fala, senhores, se ligue, se defenda, não seja mais uma vítima. Estamos aqui para falar sobre furto. Há diversos tipos de furto, mas nós vamos falar sobre o furto em sua residência. Aquele que lhe causa prejuízos grandes e te traz grandes preocupações. Imagine você chegando em sua casa, vindo de uma reunião, de um passeio, e encontra as portas da sua casa aberta, quebrada, ou qualquer um outro sinal que indique que alguém esteve ou está no interior da sua residência. Surge o primeiro grande problema. Vou entrar para ver o que aconteceu ou não vou entrar? E se as pessoas que entraram na minha casa ainda estão no interior da mesma? Quantas pessoas serão? Estão armadas? São violentos? Se você entrar, como será este encontro? Você não deve entrar. E nem permitir que ninguém dos seus entre. Porque aquilo que era um furto poderá transformar-se num latrocínio. Ou seja, você ou algum dos seus perder a vida. Chame a polícia. A polícia está preparada para isto. Ato contínuo, você vai precisar ir à delegacia ou ao plantão policial para registrar um boletim de ocorrência. Porque o banco pede, a seguradora pede, a própria polícia orienta a fazer. E você deve fazer. Porque é através desse boletim de ocorrência que as pessoas responsáveis pela segurança pública terão conhecimento do que está acontecendo e onde está acontecendo. Isso poderá melhorar o serviço da segurança pública. A seguir, é você ir atrás de um profissional para consertar suas portas, suas gavetas que foram danificadas. O Estado e nem o ladrão vai se preocupar com isso. É você que vai perder dinheiro, é você que vai perder tempo. E quando esse ladrão, por acaso, é preso em flagrante, é você nos plantões policiais, nas delegacias, perdendo horas para acompanhar este ato. Dias depois é você no fórum, participando de audiência, em dia e hora pré-determinado, não aquele dia, aquela hora que você gostaria que fosse. É você no comércio, fazendo compra de alguns itens de primeira necessidade que levar de sua residência, perdendo tempo, gastando dinheiro, muitas vezes você até desprevenido financeiramente para aquele momento. É você com saudade de um bem de autoestima que levaram da sua casa, muitas vezes uma joia de alguém que não está mais com você. É você, muitas vezes, precisando mudar, que a sua esposa, seus filhos não querem mais morar naquela casa, você tem que arrumar um outro lugar para morar. Quando você é locador, é rompendo o contrato, pagando multas para poder sair. Quando proprietário, muitas vezes é vendendo o seu bem aquém daquilo que vale, porque negócio bom você só faz quando não precisa. É você imaginando um prejuízo muito grande de os bens que te levaram e que dificilmente você vai reaver, porque o índice de esclarecimento, de furto em residência é muito baixo em nosso país. Então você imaginando estas e outras consequências, é que vale a pena você se precaver, você ficar ligado para você não ser uma vítima. Como fazer isto? Primeira coisa é preparando a nossa residência para que ela não seja facilmente invadida. Como? Coloque fechaduras e portas de boa qualidade, uma chave tetra. Deixe na sua casa, se possível, quando tem um bom cachorro, também ajuda. Vê se a sua casa tem muros, a altura suficiente para impedir as passagens das pessoas. O muro baixo facilita a entrada. Vê se esse muro da sua casa está protegido com cerca elétrica, concertina, arames, alarme, cacos de vidro e outros. Aquilo que ajuda não atrapalha. Coloque em sua casa câmeras de monitoramento de boa qualidade, bem instalada. Vê se as imagens estão preservadas em lugar seguro. Isso é muito importante que você faça isso.
Veja se na calçada de sua casa não existe algum arbusto que funcione como um verdadeiro esconderijo para alguém mal intencionado. Veja se o muro da sua casa não tem recortes que, para proteger portões, relógios de água e de luz, forma verdadeiro esconderijo. Isso não é bom. Veja se na calçada de sua casa não tem árvores cuja galhada ultrapassam o seu muro e desce lá no seu quintal. Esta árvore poderá funcionar como uma verdadeira passarela para aquele que entra na sua casa. Veja se a mesma tem boa iluminação externa. Veja se não tem terrenos baldios ao redor de sua casa, com matagal. Isto é uma preocupação que você deve ter. Essas são algumas das coisas algumas das dicas que nós podemos passar para os senhores, para que a sua casa seja um pouco mais segura. Mas agora nós queremos falar da parte mais importante. É os hábitos que você tem que adquirir para você não ser vítima. São vários hábitos, todos possíveis de ser praticados. Primeiro, quando você vai sair de sua casa, verifique se a sua casa está realmente fechada. Todas as portas, janelas e entradas estão fechadas. Confira se você está levando a chave. Quantas vezes as pessoas esquecem a chave na porta do lado externo ou até no portão na rua? A pessoa sai e deixa a casa aberta. Quando a sua casa tem porta de vidro, tome cuidado para não deixar uma chave do lado interno da casa, da porta. Muitas pessoas deixam. O ladrão que entrou no seu quintal observa a sua chave através de uma porta de vidro transparente. Veja a chave na porta, com um pequeno instrumento ele vai quebrar. Vai quebrar o vidro da sua casa, vai pegar a chave. Um outro hábito que é muito comum as pessoas fazer é na parte do fundo, tranca a porta da cozinha e deixa a chave na porta. Às vezes o vitrô é entreaberto, a pessoa está no seu quintal, consegue observar aquela chave. E às vezes coloca em cima da pia, em cima de uma mesa, que permite que o furtador apodere da sua chave, através de um pequeno instrumento ou com o próprio braço. Você não deve deixar a chave na porta para o lado interno, que principalmente quando a sua casa, a sua porta, tem um espaço entre o piso e o final da porta. O que acontece? A pessoa que é dada à prática de furto, ele coloca uma revista, um jornal ou um tapete por baixo da porta. E com um clipe ou algo semelhante, ele derruba a chave. Derrubou a chave, está com a casa aberta. Então, o que você tem que fazer? Fechou a tua casa, pegue todas as chaves, coloque num lugar seguro, num lugar bom para você. Não facilite a vida do ladrão. Você não pode facilitar que as pessoas entrem na sua casa. Você vai sair, observe lá para o lado de fora, vê se há algum elemento suspeito. Se você identificar uma pessoa e suspeitar da mesma, procure identificá-la. Vê o veículo que ela está usando, anote o máximo de dados possíveis, vê a sua descrição física, deixe que a pessoa perceba que você está fazendo isso. Se possível, chame um vizinho, mostre para o vizinho, estou saindo de casa, estou preocupado, tem um cidadão ali que me causa preocupação. E deixe ele perceber que o vizinho também já ouviu. Normalmente, se a pessoa tem a intenção de furtar a tua casa, ele percebendo essa atitude sua, ele vai embora. Ele vai passar a pensar que aquela jornada dele não vai dar certo, ele vai embora. Dê uma volta no quarteirão para ver qual foi o comportamento daquele suspeito. Se as tuas dúvidas permanecer, chame a polícia. A polícia vai te atender. É muito mais barato para o Estado e para a polícia evitar um furto do que trabalhar nele depois. Então você deve tomar essas medidas. Quando você for sair de casa, fazer uma viagem, alguma coisa, não deixe que a sua casa apresente aspecto de casa desabitada, com jornais no alpendre, material de propaganda, revistas, folhas trazidas pelo vento. Não. Uma casa com sinal de desabitada é um convite àquele que quer furtar. Você deve
pedir para um amigo, um parente, um colaborador, para ir na sua casa, recolher esse material todos os dias. Se possível, aguar as plantas na porta de casa, acender luz ou apagar a luz, são coisas que você tem que fazer. Quando você vai viajar, muitas pessoas cometem um erro. Vão viajar e não falam nada com seus vizinhos, vão na surdina. É um erro, você tem que comunicar ao seu vizinho. Vizinho, vou ficar tantos dias fora, se você puder, dá uma olhadinha na minha casa. Esse ato, o vizinho recebe até muitas vezes como um ato de prestígio, de valorização, ele vai passar a olhar a sua casa. Quantas vezes a pessoa volta de uma viagem e a casa está arrombada? Pergunta para o vizinho. Eu estava viajando, estava na minha casa, você observou alguma coisa? Observei sim, tinha um carro parado na porta de sua casa com 2 rapazes, mas eu pensei que fosse amigo da família, amigo dos seus filhos. Como eu não sabia que estava viajando, não tomei medida nenhuma. Se eu soubesse que estava viajando, eu teria chamado a polícia, teria anotado placas. Pergunta para outra vizinha, a vizinha fala, eu ouvi um barulho. À noite até brinquei em casa e parece que o vizinho está bravo, está quebrando as portas. Se eu soubesse que eu estava viajando, teria tomado uma medida. Mas como eu não sabia, nada fiz. Então, é um erro você não comunicar ao seu vizinho. Comunique ao seu vizinho. Ele poderá te ajudar e muito. Uma outra coisa que a gente recomenda quando você vai sair de casa, deixa a campainha desligada. Porque muitas vezes a pessoa tem intenção de estar na sua casa, ele aciona a campainha várias vezes. Ele ouvindo a campainha acionada várias vezes e ninguém aparece, ele tem certeza que não tem ninguém em casa. Se a campainha estiver desligada, ele vai ter dúvida se tem gente em casa ou não. O ladrão também avalia o risco. Isso é importante. O ladrão também avalia o risco. Uma outra coisa que a gente recomenda, senhores, é que você não descarte na porta da sua casa embalagens de objetos de valores, como um bom televisor, um bom celular e outros. Aquela embalagem na porta da sua casa indica que dentro da sua casa tem objetos de valor e novos. Isso aguça muito aquele que quer furtar. Então, você não deve descartar na porta da sua casa esse tipo de objeto. Uma outra coisa que a gente comenta sempre é que você não deve acumular valores em casa. E quando você tiver um valor em casa, você não deve divulgar. Porque você divulgando, que muitas vezes você faz grandes negócios, deixa o dinheiro em casa por alguns tempos, isto é um erro. Certa feita, o cidadão tinha uma boa quantidade de dólares em casa. O seu futuro genro, namorado da sua filha, tomou conhecimento. O resto você pode imaginar o que aconteceu. Então, vamos nos cuidar. Também nós aconselhamos que você conheça bem o colaborador que está na sua casa. É importante conhecer. Aquela pessoa que está dentro da sua casa, muitas vezes cuidando da sua alimentação, dos seus filhos, e você não a conhece, não sabe onde mora, não conhece aqueles que convivem com essa pessoa. Você deve perder um tempo, não é perder um tempo, você deve dedicar um pouco do seu tempo e ir até a casa dessa pessoa, conhecer, ver com quem convive, ver com quem está. Uma outra coisa que nós recomendamos, é comum acontecer, a pessoa tem joias em casa, principalmente joias, e fica até anos sem olhar se a joia está ali. Esse comportamento seu de não olhar estimula algumas pessoas a querer pegar esse bem seu. Porque ela vai pensar com ela, só daqui 1 ano, daqui 2 anos, que eles vão verificar se essa joia aqui estão. Nesse período aqui já trabalharam vários profissionais, já tiveram várias festas, e a pessoa não tem nem a quem indicar como uma possível pessoa suspeita. Então, vamos nos cuidar. É possível nos cuidar muito bem. Quando você tem em sua casa boas câmeras de monitoramento, é possível, através de um celular, através de um computador, você acompanhar as imagens da sua casa. Faça isto, é importante. Você está acompanhando o seu lar, a sua residência. Uma outra coisa que nós não falamos, que é uma coisa antiga, mas que algumas pessoas adotam até hoje,
é colocar na parte interna da casa, nas portas, todas as entradas, colocar uma chama, tipo de uma travessa, que pode ser de metal, pode ser de madeira, que quando colocada internamente, não permite que a porta de sua casa abra de jeito nenhum. Tem que se arrancar a porta, quebrar a porta toda para entrar. É uma coisa do passado, mas que ainda algumas pessoas utilizam e com grande resultado. E a pessoa entrou dentro de casa, trancou a porta, passou essa travessa, esse suporte interno, a porta não vai se abrir jamais, só se você arrancar a porta. Então, são algumas coisas que a gente gostaria que os senhores tomassem conhecimento. Nós esperamos que essas dicas sejam úteis aos senhores e que o senhor possa evitar de ser vítima de um furto em sua residência, porque nós sabemos os dissabores que é você ser vítima de furto. Também nós recomendamos, para quem pode, faça um seguro da sua casa. O seguro não é para evitar o furto, mas é para minimizar o seu prejuízo, a sua angústia. Então, senhores, precisamos nos precaver. Você tem direito de deixar a sua casa como você quiser. É um direito seu. Mas no momento atual é preciso avaliar se é melhor exercer o nosso direito na nossa plenitude ou se nós devemos nos precaver. Uma outra coisa também, senhores, que a gente recomenda, é que você não deixe na parte externa da sua casa, no alpendre, objetos de valores, como boa bicicleta, bons vasos, bonitos quadros, cadeiras de alumínio. Isso desperta muito o interesse do pequeno furtador, que passando pela sua casa, vê lá no seu alpendre uma cadeira de alumínio, ele pensa em levá-la para vender, como sucata. Então, vamos nos precaver. A gente nos precave. Aquele que se previne, dificilmente será vítima de furto. Ok? O meu nome é Signei, sou investigador de polícia aposentado. Não somos dono da verdade, conhecemos alguma coisa. Gostaríamos que você que estiver nos acompanhando manifeste a respeito das nossas orientações e, inclusive, se puder, nos dê novas orientações. Nós estamos aqui para aprender. Muito obrigado.